Bom, pessoal, nós terminamos a aula, né? A aula passada, falando um pouquinho da limpeza da sala operatória. Então, a gente tem que fazer a higiene da sala antes de preparar ela com os materiais, e aí durante o procedimento também a gente tem que manter limpa e organizada. E aí, depois que a cirurgia acaba, a gente precisa fazer a limpeza terminal ou a limpeza concorrente, dependendo da necessidade ali. E aí, eu também dei uma explicação para o grupo que vai apresentar o trabalho sobre essa parte aqui do checklist de cirurgia segura, que tem que haver aí a contagem de compressas instrumentais, né, gases e agulhas, e eu coloquei nessa parte aqui porque durante a limpeza concorrente ou limpeza terminal, muitas vezes há necessidade da gente procurar coisas no lixo, porque às vezes a contagem não é adequada. Então, manter a sala o mais organizada possível é o melhor caminho. E aí, quando o paciente termina a cirurgia, ele vai para o pós-operatório, que aqui fica fácil para vocês, porque a gente já viu isso em clínica cirúrgica. A diferença aqui é que a gente vai ver o pós-operatório imediato, que o paciente estará lá na sala de recuperação anestésica, que é uma sala específica dentro do centro cirúrgico, para o paciente permanecer pelo menos 1 hora em observação para garantir que ele não tenha nenhuma complicação, nem anestésica, nem cirúrgica nesse período. Então, o técnico de enfermagem vai avaliar os sinais vitais do paciente e os aspectos gerais também dele e da cirurgia, para garantir que nessa primeira hora ele não tenha nenhum tipo de complicação e que ele consiga ir com segurança para a clínica. Então, aqui a gente provavelmente vai passar bem rápido porque são coisas que vocês já sabem da clínica, tá bom? Bom, então o dever na sala de recuperação anestésica é oferecer suporte ao paciente, tanto emocional quanto clínico, prevenir as possíveis complicações que possam acontecer, né? E aliviar a dor do paciente. Afinal, ele pode estar num momento, né, de dor aguda porque acabou de operar. Tá? Além disso, a gente vai ter que fazer com que esse paciente se sinta em um ambiente seguro e também dar suporte emocional à família, porque a gente tem que lembrar que tratando-se de centro cirúrgico, por ser uma área restrita, né, principalmente aí onde o paciente circula, não há possibilidade em todas as instituições que o acompanhante fique com o paciente. Isso vai de acordo com o protocolo institucional, mas em geral, os setores são pequenos e não temos estrutura para receber os acompanhantes. Então, não daria para colocar uma cadeira, uma poltrona, de forma segura, com espaço para cada uma das macas, para cada um dos leitos, para que o paciente ficasse acompanhado. Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem mais ou menos como é que é. Ó, é um espaço apertado. Ele tem aí mais ou menos uma aparência de uma unidade de terapia intensiva, né? Uma UTI. Então, aqui não tem muita estrutura para ficar um acompanhante, por exemplo. E por mais que seja chique o hospital ou um hospital particular, vocês vão ver que a estrutura é mais ou menos como essa: separação com cortinas, isso para a gente simular um ambiente aberto de UTI para ter facilidade de acesso ao paciente. Então, em geral, nas instituições aqui do Brasil, não há possibilidade do acompanhante ficar aqui dentro. Por isso que é importante que a enfermagem faça essa interlocução, comunique os acompanhantes como está o estado de saúde do paciente operado, tá bom? Bom, é um setor que o paciente vai ficar monitorizado, então tem os equipamentos que vocês já conhecem, só que o paciente não fica nem na mesa cirúrgica nem na cama, ele fica aqui, ó, na maca de transporte. Então, como é um ambiente que o paciente vai ficar por um período pré-estabelecido, né? Normalmente 1 hora, mas ele pode permanecer até 6 horas nesse lugar, ele vai ficar acomodado em uma maca, não há necessidade de ter uma cama cirúrgica. Mas pode ter uma cama cirúrgica, desculpa, uma cama da unidade. Mas ele pode ficar em uma cama? Pode, em algumas situações específicas. Então vamos pensar um paciente que faz cirurgia do coração. Bom, a manipulação desse paciente não pode ser muita manipulação, assim como uma cirurgia neurológica, por exemplo. A gente não pode ficar manipulando muito esse paciente. Quando eu digo manipular, é tirar ele da mesa cirúrgica, colocar ele para a maca, depois tirar ele da maca e colocar ele na cama definitiva que ele vai ficar lá na unidade. Então, nesses casos em específico, cirurgias cardíacas, neurológicas, bariátricas, que são pacientes de grande peso, nós evitamos tanta manipulação. Por isso, há a possibilidade do paciente sair da mesa operatória direto
para a cama que ele vai permanecer internado. Isso para minimizar, né, o movimento que a gente vai fazer com ele. Então, existe essa possibilidade. Mas, em geral, nas cirurgias que são mais comuns acontecer, os pacientes acabam ficando na maca mesmo. É um ambiente, né, a recuperação anestésica é um ambiente que vai circular todos os profissionais, então o cirurgião eventualmente pode ir lá para ver o curativo, o anestesista vai ter que avaliar a parte anestésica, o pessoal da limpeza circula, o pessoal administrativo circula, além de toda a equipe de enfermagem. Então, é um ambiente que pode ser circulado por todos os profissionais, tá? E aí a gente vai ter que fazer a passagem de plantão desse paciente. E normalmente a passagem de plantão, antes de receber esse paciente, é feita por telefone. Então o pessoal da sala operatória, o pessoal que está lá na sala de cirurgia, liga para a recuperação anestésica e pergunta primeiro se tem vaga e segundo se pode passar o plantão. Porque quem está no leito da recuperação anestésica, o profissional que estiver lá, tem que preparar esse leito para receber o paciente. Então, vai ligar um monitor, vai disponibilizar oxigênio, de repente, eventualmente, ele precisa de algum equipamento, né? Então, é um paciente que vai precisar da manta térmica, que eu falei para vocês que aquece o paciente, o técnico já deixa isso providenciado. E aí, quando o paciente chega, eu deixei ilustrado nessa imagem aqui, ó, é importante que a gente acompanhe, né? O estado de saúde do paciente. Então, quando esse aqui, por exemplo, é o técnico da sala operatória, ele está chegando com esse paciente, o técnico da recuperação anestésica tem que acompanhar esse recebimento, para ver se não saiu nenhum dreno do lugar, para ver se não perdeu o acesso venoso, para ver se o paciente está em boas condições de saúde. Então, acompanhar beira-leito e pessoalmente, foi o que eu coloquei aqui, é extremamente importante nessa passagem de plantão, tá bom? Bom, e aí a gente tem aqui eu deixei para vocês um exemplo do que a gente vai anotar. O que eu preciso deixar para vocês como mensagem? Nós temos a anotação de enfermagem que vocês já conhecem. A anotação de enfermagem, inclusive, vocês praticaram lá em clínica cirúrgica e ela é feita em um padrão, como vocês viram lá, mostrando na admissão, por exemplo, tudo que esse paciente está recebendo ou como ele veio, né? Qual foi a forma que a gente de fato recebeu. Na recuperação anestésica é da mesma maneira, a gente vai fazer a mesma anotação de enfermagem. A diferença é que o documento, o nome do documento muda. Então, na clínica, nós utilizamos um papel de registro de anotação de enfermagem. Em geral, no cabeçalho desse papel vem escrito anotação de enfermagem. Na recuperação anestésica, e assim no centro cirúrgico de uma forma geral, nós utilizamos um documento chamado SAEP, que é Sistematização da Assistência Perioperatória. Então, significa que a gente vai fazer a mesma anotação, só que agora a gente vai usar um impresso que é próprio. E é importante vocês ficarem ligados nessa informação, porque na prova eu faço questões do tipo. Então, o documento que nós utilizamos dentro do centro cirúrgico e recuperação anestésica não é o mesmo documento que nós utilizamos na clínica, mas a anotação tem o mesmo perfil, porque a gente precisa anotar tudo, condições, como eu deixei aqui, ó. Condições clínicas, condições gerais, as orientações que a gente está dando ao paciente, o horário, qual é o tipo de cirurgia. Então, aqui embaixo, ó, eu deixei um exemplo de uma anotação de recuperação anestésica e eu vou pedir para vocês ficarem ligados nessa anotação, porque eu vou pedir uma dessa na prova para vocês, quando for a prova de centro cirúrgico, tá bom? Então, eu dei esse exemplo, quem quiser transcrever esse próprio exemplo, pode ficar à vontade na prova, não vai ter problema, tá? Bom, controle de sinais vitais vai ter que ser feito e vocês já sabem fazer. O que vai variar aqui é o tempo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é feito. Então, nos sinais vitais, normalmente a gente faz a cada 15 minutos. Por quê? Porque nós temos que seguir mais ou menos o padrão desta escala aqui, que é uma escala específica de recuperação anestésica.
E essa escala precisa ser avaliada nos primeiros 30, na primeira hora, desculpa, na primeira hora que o paciente fica com a gente, a cada 15 minutos. Então vamos lá, a gente vai fazer verificação de sinais vitais e verificação dos parâmetros dessa escala a cada 15 minutos na primeira hora de recuperação anestésica. Então, o paciente vai permanecer 1 hora, ele vai ter 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, pelo menos 4 vezes de verificação de sinais vitais e aplicação dessa escala, que eu vou explicar para vocês o que é. Se o paciente permanecer mais que 1 hora com a gente na RA, a gente não vai mais precisar verificar a cada 15. A gente vai começar a fazer a verificação a cada 30. Então, na segunda hora de recuperação anestésica, a gente faz a verificação dos sinais vitais e da escala a cada 30 minutos. E se o paciente for permanecer mais que 2 horas, na terceira hora a gente continua fazendo a cada 30 minutos, ou dependendo da instituição, a gente pode começar a fazer agora só de hora em hora. Tudo bem? Então, vamos considerar que o nosso paciente está ficando 15 minutos ou 1 hora de recuperação anestésica. Então, a gente vai ter que verificar os sinais vitais a cada 15 minutos e vai ter que aplicar esta escala que vocês estão vendo aí na tela também a cada 15 minutos. Essa escala chama-se escala de Aldred e Krulik. Ela é uma escala específica de recuperação anestésica. Ela leva este nome porque foi a pessoa que a descobriu, que a inventou, né, que tem um sobrenome como esse. E ela serve para a gente avaliar qual é a condição de recuperação do paciente em relação à anestesia que ele recebeu. Então, quais são os parâmetros que ela vai avaliar? Atividade muscular, respiração, circulação, nível de consciência e saturação de O2 sanguíneo. Reparem que cada um desses parâmetros, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, pode receber uma nota de 0 a 2. Quanto menor a nota, pior a condição de recuperação do paciente. Quanto maior a nota, melhor a recuperação do paciente. E aí, o paciente em condições ruins de escala de Aldred não consegue alta da recuperação anestésica. Esta escala, ela será aplicada pelo técnico de enfermagem ou pelo enfermeiro, mas também será avaliada pelo anestesista. Então, a gente aplica a escala, vê qual é o score da escala que o paciente está apresentando e chama o anestesista para avaliar esse valor e ver se o paciente está em condições de alta ou não. Então, vamos supor que um paciente tenha ganhado na atividade muscular, ó, se ele movimenta os 4 membros, 2. Se ele movimenta 2 membros, só 1. E aqui, pessoal, eu sei que vocês não estão acostumados ainda, então é possível que vocês pensem assim, mas o paciente não mexe, por exemplo, os membros inferiores porque ele paraplégico? Não, aqui a gente está avaliando condições de pós-anestesia. Então, a gente tem que lembrar das anestesias que fazem o paciente perder a mobilização. Então, se ele não movimenta 2 membros, por exemplo, eu posso imaginar na minha cabeça que ele recebeu anestesia RAC. Porque se ele não está mexendo as pernas, por exemplo, ele recebeu anestesia RAC. Ou, se ele não movimenta os membros superiores, eu posso desconfiar de um bloqueio de ramo. Lembra que eu expliquei para vocês? De um bloqueio anestésico no braço. E aí ele vai receber nota 1, ó. Essa nota, ela vai ser somada à nota da respiração. Vamos supor que respiração ele está com 2. Então, 2 mais 1, 3. Circulação, eu tenho que fazer a avaliação da pressão arterial do paciente. Vamos supor que ele esteja hipotenso e aí ele receba 1. Então, ficou 1, com 2, 3, com 1, 4. Consciência, ele só desperta se a gente acordar, se a gente estimular. Ele não está lúcido, acordadão de olho aberto. Então, ele também vai receber 1. E saturação, ele vai receber 2, porque ele está com a saturação acima de 92. Então, vamos fazer a somatória. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Aqui, mais 2, 6, mais 1, 7. Nessa condição de 7, era só para chegar nesse número que eu queria, na verdade. Nessa condição de 7, significa que esse paciente ele não está em condições clínicas, por exemplo, para receber alta da recuperação anestésica.
Esse paciente, ele precisa permanecer um período maior na recuperação anestésica até conseguir atingir uma escala de Aldrich 8, por exemplo. Então, é imperativo que pacientes, para terem alta da recuperação anestésica, consigam atingir valores na escala de Aldrich acima de 8. Então, pacientes que ganham 8, 9 ou 10 na escala têm condições de alta. Pacientes abaixo de 8, então 7 até 0, não têm condições. É claro que 0 é morte, também não teria condições, tá? Não tem condições de receber alta da recuperação anestésica, mesmo que os sinais vitais dele estejam estáveis. Então, reparem que a gente avalia duas coisas. A gente avalia sinais vitais e avalia escala de Aldrich. E o paciente só pode receber alta se estiver estável em seus sinais vitais e se estiver estável na escala de Aldrich, ou seja, valores acima de 8. 8, 9 ou 10 está apto para a alta de recuperação anestésica. E, de novo, quem dá alta para o paciente não é a enfermagem. Quem dá alta é o médico. A gente aplica a escala, a gente adquire esse número, né, do qual o paciente foi avaliado, e aí o anestesista vai ver qual é esse número e vai ver se o paciente tem ou não possibilidades de alta, de ir de alta para o quarto, tá bom? Bom, então, como eu deixei aqui, eu acabei de explicar, a avaliação para a alta do paciente, ela depende tanto da equipe de enfermagem, que vai aplicar a escala, e do médico, que vai bater o martelo. E quem dá alta da recuperação anestésica é o médico anestesista. Afinal, o nome já diz. Recuperação anestésica. Então, o paciente tem que estar apto da parte anestésica. Da parte cirúrgica, ele não pode ter nenhuma complicação, porque senão também ele não recebe alta. Mas aí a gente deve, né, solicitar o cirurgião para avaliar. Então, são duas coisas separadas. Um médico anestesista vai avaliar a recuperação anestésica. O médico cirurgião vai avaliar a condição do curativo ou da cirurgia, se for o caso de ter alguma complicação. Então, o paciente só consegue alta para ir para a clínica se o anestesista liberar a partir da avaliação da escala de Aldrich e a avaliação clínica também. Bom, a gente que administra os medicamentos dentro da RA, eu não vou ficar me ater a esse assunto, porque essas regras vocês já sabem. Então, se o paciente se recusar ou se não for fazer o medicamento, ele precisa ser bolado. E se ele receber o medicamento, eu preciso checar. E além disso, a gente precisa fazer uma anotação de enfermagem. Coloquei aqui a manta térmica para vocês verem, porque um paciente que sai do pós-operatório, que vai para o pós-operatório, aliás, ele acabou de passar por um processo cirúrgico e ele perde muita temperatura. Então, é comum receber paciente, né, RA se tremendo inteiro. E um dos motivos do tremor pode ser a baixa temperatura. E aí, essa mantinha vai ajudar a aquecer o paciente. A gente vai sempre ficar de olho no monitor, vai controlar náuseas e vômitos, que é comum, como vocês já viram lá em clínica cirúrgica, nas complicações. Então, por conta de alguns medicamentos, a pessoa pode ter náuseas e vômitos. A retenção urinária está principalmente relacionada à anestesia RAC. Então, se o paciente fica sem sentir da cintura para baixo, ele não vai sentir a vontade de fazer xixi. A bexiga fica hipoativa. Então, a gente também precisa controlar essa situação. E provavelmente vocês já conhecem esse termo. Quando o paciente está com a bexiga muito cheia, ele vai sentir dor naturalmente, e a gente vai chamar essa condição de bexigoma, que é uma condição que a bexiga fica cheia e o paciente não consegue eliminar. Nesses casos em específico, é importante a gente chamar o enfermeiro, porque só o enfermeiro tem competência técnica, ou pelo menos liberação, né, técnica, para passar a sonda vesical, tá? Porque há sim a possibilidade dele ter que passar sonda vesical. A gente tem que ficar de olho nas alterações de sinais vitais, então qualquer taquicardia precisa ser avaliada. Também qualquer alteração de pressão arterial precisa ser avaliada, hipotensão também, porque a hipotensão pode ser um indício de hemorragia e não é isso que a gente quer.
Então, tá aí, ó, um sangramento excessivo pode levar o paciente a uma hemorragia. Lembrando que aqui, na parte do sangramento, eu relembro vocês que a gente não pode, teve até questão na prova sobre isso, a gente não pode retirar o curativo primário. Se começar a sangrar na recuperação anestésica, a gente precisa fazer um curativo secundário por cima para controlar, né, basicamente aquele sangramento e convocar aí o médico cirurgião para avaliar a condição do curativo, tá? A dor eu vou passar rapidamente porque vocês também já sabem, então eu vou mostrar as escalinhas aqui e deixar o paciente o mais confortável possível em relação ao posicionamento. Lembrando que algumas cirurgias podem ter restrição de posição e a gente precisa estar atento na passagem de plantão para ver se é o caso. Então, o pessoal do Sign Out tem um papel importantíssimo em relação a isso. Por quê? Porque eles estão lá, como eu deixei essa imagem aqui para vocês, eles estão lá na sala operatória com o médico ainda, e eles têm a oportunidade de perguntar se o paciente tem alguma restrição de mobilidade. Porque é o pessoal do sign-out que passa plantão para recuperação anestésica por telefone, como eu falei no início. Então, se o pessoal do sign-out tiver a informação, fica mais claro para quem vai receber o paciente na RA, tá bom? Cuidados com o curativo, deixei aqui só para reforçar, como tem na imagem aí, vocês não retiram o primeiro, fazem só um segundo curativo. E a gente também tem que manter aí tudo, o curativo limpo, né? Não adianta a gente só ver que tá sangrando, não fazer nada e mandar para a unidade clínica o paciente tudo sujo, sem condições de higiene, né? Então a gente precisa manter a condição de higiene. Assim como os drenos, que vocês já conheceram lá em clínica cirúrgica, deixei todos os exemplos de drenos aqui para vocês e também sobre a irrigação vesical, que vocês também já aprenderam em clínica cirúrgica. Então, o cuidado com a irrigação, ele começa lá na recuperação anestésica também, tá bom? Então, tem aqui toda a condição da irrigação. É possível que caia na prova uma questão dessa, tá? Deixei mais um exemplo aqui para vocês saberem mais ou menos, relembrarem mais ou menos como faz a irrigação vesical e os exemplos, que são os mesmos exemplos lá da clínica cirúrgica. As terminologias que vocês já sabem, porque a gente viu em clínica cirúrgica. E, finalmente, depois de muito conteúdo que eu sei que não é fácil, a gente finaliza a clínica cirúrgica. Então, para reforçar quem está assistindo esse vídeo, vocês farão a primeira prova sobre central de material e esterilização, então é a partir desse slide para baixo, e a segunda prova vai ser deste slide para cima. Então, os primeiros slides vão cair na segunda prova, tá? Então, centro cirúrgico e recuperação anestésica cai na segunda prova e na primeira prova cai central de material e esterilização. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. O objetivo é que ele seja rápido mesmo, para que ele não fique tão maçante. E fiquem tranquilos que com o tempo vocês pegam todas essas terminologias, essas coisas que tem que saber sobre centro cirúrgico. O que eu deixo de dica como mais importante aqui é que vocês se atentem bastante à escala de Aldred, então tem que saber quando aplica, porque aplica, o que ela é, e os cuidados que vocês já sabem mesmo da clínica. Até mais, pessoal!